Apresentação da gerente executiva do futebol feminino, Luísa Parreiras. Boa tarde. Primeiro, agradecer o espaço concedido pelo clube e boa tarde aos meus colegas, boa tarde à imprensa, a quem está acompanhando a gente na transmissão, presidência, conselho de gestão. Agora a gente entra um pouquinho, vamos falar sobre o futebol. E acho válido a gente sempre destacar que o futebol faz parte desse contexto como um todo, né? O futebol ele não funciona sem área de finanças, ele não funciona sem o patrimônio, sem publicidade, busca de patrocínios, receita, e o futebol feminino faz parte desse todo dentro do Inter. Eu vou falar um pouquinho, a gente teve, acho que vale a pena dizer que todo esse pensamento estratégico do clube, o futebol está inserido, e o futebol feminino também. Então, hoje, eu vou destacar um pouco mais sobre o panorama esportivo, tá? O que vem sendo o ano de 2024, qual a expectativa para 2025 e falar um pouco aí sobre o que a gente tem de planejamento, pensando mesmo no resultado esportivo. Então, a gente, podendo falar sobre 2024, é um ano de muitas dificuldades, principalmente dificuldades operacionais, tendo em vista o que ocorreu aqui no estado do Rio Grande do Sul, e a gente não poderia, né, não ser impactado. Então, por mais que a gente tenha, apesar dos impactos das enchentes, né, ocorrido em maio de 2024, que sabemos muito bem que isso afetou o calendário, o futebol feminino estava naquele momento disputando o Campeonato Brasileiro, e como sabemos, chegamos a figurar ali na zona de rebaixamento, e fizemos essa recuperação, classificando para as quartas de final do Campeonato Brasileiro A1, marca essa que o futebol feminino do Inter alcança todos os anos, desde quando teve o acesso. Então, todo ano, o futebol feminino do Inter está entre as melhores equipes do futebol brasileiro. Fomos campeões brasileiros sub-17, no Clássico Grenal. Então, a gente ganha a final ali, sendo campeão brasileiro, semifinalista do Campeonato Brasileiro sub-20, recentemente. Vice-campeão da Liga de Desenvolvimento Sub-14, que, para que não sei se todos sabem, é a competição nacional da categoria. E, dentre isso, a gente, nesse momento da temporada, a gente alcança a marca de até 13 atletas sendo convocados para a seleção brasileira em todas as categorias, desde a categoria mais abaixo até a categoria principal, e aí seguindo também a tradição do futebol feminino do Inter de sempre ter atletas convocadas. E importante a gente destacar isso também em relação a um pouco desse panorama de 2024, que, considerando todas as datas FIFA, Olimpíadas, 2 competições mundiais, a gente teve esse ano o Mundial Sub-17, a gente teve esse ano o Mundial Sub-20 feminino, e o Inter forneceu atletas para todas essas competições. E, em paralelo a isso, a gente continua treinando, continua disputando. Então, gera um impacto, sim, dentro do nosso planejamento de elenco, dentro do nosso planejamento de desempenho, e mesmo assim a gente consegue alcançar essas marcas aí bem significativas. E a gente não poderia deixar de dizer também em relação à venda da atleta Priscila, até hoje, e neste momento, a maior venda do futebol feminino brasileiro, a 5ª maior venda do futebol no mundo, uma negociação realizada com o Clube América do México, a Priscila como uma atleta formada no clube, também a gente podendo destacar um pouco sobre esse trabalho tão positivo do clube na formação de atletas. E ressaltando que foi uma negociação, além, né, do patamar dentro do futebol feminino de valores, uma negociação que ainda pode vir a render frutos para o clube futuramente. Isso foi algo bem decisivo na negociação. E podendo falar também um pouco do que o Aldoir trouxe para a gente, da contribuição do futebol feminino dentro dessa receita do futebol como um todo para o clube. Bom, além disso, do panorama do que a gente alcançou de resultados esportivos na temporada de 2024, e aí um pouco dessa ideia de que hoje a gente tem trazido aqui para vocês, que é o trabalho de nós executivos dentro do Inter. Em agosto, Luísa, chego ao Inter com essa ideia do pensamento executivo, do pensamento profissional para a categoria. E junto aos meus colegas e junto com o apoio do clube, a gente começa também a desenvolver de uma forma integrada o futebol feminino nesse planejamento. Então, em agosto, a gente já inicia o planejamento para 2025. Dentro disso, a gente pode também fazer um pontapé na reorganização do departamento, né, com melhorias administrativas e implementação de novos processos. E eu falo departamento porque a gente tem hoje 5 categorias dentro do futebol feminino do Inter.
A gente tem a categoria profissional, sub-20, sub-17, sub-15, e a gente tem um plano de começar realmente de uma forma oficial as categorias mais abaixo, que são as categorias de iniciação. Eu acho que isso vem no movimento de crescimento do futebol feminino, que a gente realmente precisa focar na formação de atletas. E aí, como toda reorganização, reestruturação, um processo, primeiro, de entender, de diagnóstico, de perceber o que realmente o departamento possui, o que ele necessita e como que a gente vai agir nesse sentido para essa reorganização. E como também um plano de reorganização de mudanças, a gente precisa de tempo para isso, para que seja estruturado, porque, em paralelo a isso, a gente não pode esquecer do futebol, né? Mesmo em mudanças administrativas e reorganizações, o futebol acontece e tem acontecido, então a gente também não pode esquecer do nosso principal foco. Dentro disso, maior integração entre as categorias, de novo, com esse foco na formação de atletas, mas a gente precisando ter um entendimento, uma compreensão que a base ela precisa caminhar junto com a categoria profissional, a base ela precisa formar atletas e desenvolver atletas para que elas possam suprir uma necessidade da categoria profissional. Falando um pouco sobre o contexto do futebol feminino, a gente tem entendido que o mercado, ano a ano, ele está inflacionando, ele está chegando num momento que os clubes precisam realmente focar na base, focar na formação de atletas, e é algo que o Inter já faz pela sua história, e, querendo ou não, por isso hoje é uma referência do futebol feminino no Brasil, não só pelos resultados esportivos da categoria de base, mas também num processo de formação de atletas. E, para isso, a gente precisa otimizar esse processo. Então, foi algo que foi identificado, essa necessidade da gente ter uma maior integração entre as categorias de base e a categoria profissional, com, a longo prazo, também a gente podendo implementar metodologia e toda a organização necessária, que no futebol masculino já acontece, a gente levando para o feminino também. E aí, como eu disse, né, a nossa categoria de base, como referência no futebol feminino nacional, tanto pelos resultados esportivos, como eu trouxe para vocês aqui os resultados desse ano de 2024, mas sabendo que já é um clube que possui títulos nacionais, já é um clube que possui grande relevância e, obviamente, na formação de atletas. Um dado, né, um pouco superficial, mas para vocês também terem esse conhecimento, hoje a gente está com cerca do elenco profissional com 30% de atletas oriundas da categoria de base. E essa é a nossa ideia, essa é a nossa intenção, exatamente por esse trabalho muito bem feito e que vai ser aprimorado. Esse é o nosso plano para desenvolvimento das atletas. Além disso, um panorama de investimento em pessoas e equipamentos visando 2025 e 2026. A gente precisa pensar não só para o ano que vem, mas para 2026, para a gente realmente angariar grandes resultados, que a gente possa figurar cada vez mais entre as principais equipes de resultado esportivo no Brasil. Então, para isso, a gente pensa em investimento em pessoas e equipamentos. Então, a gente tem, dentro das condições de mercado e possibilidade, investindo nas nossas comissões técnicas, não só da categoria profissional, mas também da categoria de base, investindo em equipamentos. Então, hoje, o futebol feminino ele vem passando por esse momento realmente de profissionalização, qualificação e organização. Então, a gente precisa investir em equipamento de análise de desempenho, monitoramento de mercado, equipamentos da área da fisiologia, fisioterapia, saúde da atleta. A gente sabe que tudo isso vai impactar no resultado esportivo. Então, essa é a nossa intenção, dentro desse planejamento orçamentário e tudo isso que foi apresentado aqui para vocês nesse contexto de organização do clube como um todo. A gente foca muito também em investimento em pessoas e equipamentos, não só no nosso elenco profissional. A gente precisa ter isso muito claro, algo que é muito bem alinhado entre a visão ali do dia a dia, com o conselho de gestão e toda a diretoria do clube. O nosso foco não é somente no elenco, o nosso foco é numa necessidade de estruturação como um todo do departamento. E aí, dentro toda dessa ideia de planejamento, a criação do orçamento de 2025, como eu disse para vocês que esse planejamento já tinha iniciado, o Aldoir trouxe aqui, mostrando a questão do orçamento de 2025 como um todo para o clube, e sabemos que, apesar de todos os problemas, como exposto aqui, que foi o ano de 2024, o orçamento do futebol feminino para 2025 ele está mantido. Então, a gente consegue trabalhar 2025 já com o norte, hoje já fazer planejamento para 2025, como eu disse, elenco, estruturação, organização, com a mesma manutenção das cifras para o ano que vem. Além disso, pensando em futuro futebol feminino 2025, com essa ideia, né, com esse foco de melhorias e otimizações com as condições orçamentárias mantidas,
é muito bom, é muito profissional poder trabalhar com o norte, já saber onde a gente pode realmente investir mais, manter o investimento, manter os números. Isso traz para a gente que está no departamento um senso de organização e mais segurança no trabalho. Então, é o que a gente tem conseguido fazer, pensando para 2025. Então, o nosso grande foco é manter-se como referência do futebol feminino no Brasil, a nossa otimização no processo de formação das atletas da categoria de base, uma organização da estrutura física e de pessoas, com qualificação dos processos, métodos e investimento em tecnologia, que a gente possa ter uma melhoria dos resultados esportivos na categoria profissional. Então, fica muito claro que se todo ano o Inter está entre as melhores equipes do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro, que a gente possa estar cada vez mais nas fases finais e chegar numa fase final para que a gente possa garantir a nossa classificação para a Libertadores em 2026. E que a gente possa contribuir com o aumento das receitas advindas do futebol com a negociação de atletas. Então, aqui um pouco também da importância da venda da Priscila, para que isso abriu o caminho para o clube, isso abriu o caminho para o mercado, abriu o caminho para nós profissionais que lidamos com essa negociação, para que a gente possa mostrar para o mercado internacional, ou até mesmo nacional, que o Inter tem possibilidade, tem atletas e tem condições de a gente estar no mercado numa negociação e contribuir como um todo com essa receita, com as negociações de atletas. Então, obrigada. Muito obrigado, Luísa Parreiras, gerente executiva de futebol feminino do Esporte Clube Internacional.